Prossiga aí. Cristologia, novamente. Cristologia é estudo de Cristo, doutrina de Cristo. Ok? Pessoal, doutrina de Cristo, se vocês derem uma folhada aí, os fundamentos bíblicos, e a gente não vai ler todos, vocês derem uma folhada aí, os versículos são bastante. Por quê? Porque tem muita coisa assim, que não dá para pegar só um pedacinho, você precisa pegar um contexto. Então a gente vai escolher um ou outro aqui, e a gente vai ler, tá? Mas não leremos todos. Ok? Doutrina de Cristo. Vamos lá então? Afirmamos crer no nascimento virginal do nosso Senhor Jesus Cristo e na ressurreição corporal. Tá? Por que a gente precisa dizer o óbvio, que a gente acredita no nascimento virginal? Porque a gente precisa também fazer a distinção de outras religiões, de outras heresias que acreditam que Jesus Cristo não nasceu de forma como a Bíblia diz que ele nasceu. Como um Deus poderia nascer de um ser humano? Como é possível uma mulher engravidar sem a presença de um homem? Então, na verdade, o que nasceu foi alguém, e depois Cristo veio e se encarnou nesse alguém. Não, nós acreditamos que o nascimento de Cristo ele é virginal desde a concepção, desde quando o Espírito Santo ali sobre Maria, né, ela concebe pelo Espírito Santo, e dali em diante, então, Cristo até o final da sua vida teve todas as características de um ser humano. Inclusive a necessidade do nascimento virginal de Jesus a necessidade disso para que Jesus pudesse se comunicar 100% com o ser humano, como alguém, e aí você vai entender numa questão de apologética, alguém vai perguntar assim, como que alguém pode ser 100% humano se ele não nasceu de uma maneira como todos os seres humanos nascem? Então a necessidade do nascimento, da crença do nascimento virginal de Jesus, ou seja, ele nasceu como todos nós nascemos, é necessário para dizer, ele é 100% igual a nós, inclusive no modo como ele veio ao mundo. Ele simplesmente não apareceu e falou, eu sou o Filho de Deus. Não, ele veio ao mundo como um ser humano vem ao mundo. Tá? E nós acreditamos na sua ressurreição corporal, porque primeiro, a Bíblia vai dizer que a ressurreição de Cristo, ela é a prova de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus na cruz. E aí Paulo vai dizer o seguinte, se não há ressurreição dos mortos, portanto, se não tiver ressurreição corporal de Cristo, a nossa fé é em vão. A gente acredita em nada, nós somos de todos os seres humanos os mais desprezíveis. Por quê? Porque a gente acredita em nada. Onde está a nossa esperança se Cristo não vier de maneira corpórea? E como eu sei que Jesus Cristo virá de maneira corporal? Ele, corpo, carne e sangue. Porque depois da sua ressurreição, ele apareceu aos seus discípulos, vocês sabem disso, e também Paulo disse que Cristo é a primícia daqueles que dormem. O que é a primícia? Então, quando eu tenho uma lavoura, né, eu vou ali e pego aquele primeiro fruto, que já está mais ou menos no ponto. Aí eu pego aquele primeiro fruto, o agricultor vai lá e ele experimenta, ele faz o que tiver que fazer, enfim, aquele fruto ele serve para alguma coisa. Quando aquele agricultor pega esse primeiro fruto e experimenta esse primeiro fruto, ele fala assim, está muito bom essa uva, esse pé de café, não sei como é que chama, caixa de café, enfim, o que eu quero dizer? Quando ele tem a certeza de que esse primeiro fruto, ele é excelente, qual é a certeza que ele tem? Que o que virá depois é igual a ele, é excelente igual a ele. Aí Paulo vai dizer o seguinte, o Cristo que ressuscitou de maneira corporal, de maneira física, esse Cristo ele é excelente, ele é perfeito, ele é o que nós seremos, entendeu? Ele fala assim, Cristo é a primícia dos que dormem. Por que nós lá na frente receberemos um corpo glorificado e seremos santificados e teremos um corpo glorificado lá na frente? Porque aquele que é igual a nós através do nascimento virginal veio, subiu, já com o corpo ressuscitado, e como ele subiu, na hora que chegar a nossa vez, nós teremos esse mesmo corpo. Por quê? Porque a primícia já foi experimentada, e a primícia é muito boa, a primícia é Cristo. Portanto, aqueles que virão depois dessa primícia, será igual a esse primeiro fruto. Por isso ele diz, ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Quem é o fruto do seu penoso trabalho? Nós, a igreja. Entendeu a necessidade de acreditar que Cristo de fato nasceu de modo virginal e de fato ele ressurgiu de maneira corpórea, não apenas em espírito, ele está assentado à destra de Deus com um corpo. Foi assim que ele apareceu aos discípulos. Ué, é você mesmo? Está aqui, ó, pega nas minhas mãos, toque nas minhas feridas, vê se não sou eu.
Um espírito não tem ferida, não foi assim que Jesus disse? Tá? Então, essa é a necessidade da crença na ressurreição corporal. Afirmamos que Cristo, próxima afirmação, afirmamos que o Senhor Jesus Cristo é eternamente existente, já falamos sobre isso. Tá? O que quer dizer isso? Isso quer dizer que, diferentemente, por exemplo, das testemunhas de Jeová, que acredita que o Jesus Cristo ele é a primeira criação de Deus, nós acreditamos que não, que Jesus Cristo ele é autoexistente igual Deus o Pai. Ele estava na criação. Quando Deus diz, façamos o homem, lá estava Cristo junto com o seu Espírito Santo. Quando Deus ali no conselho da sua trindade, nem tinham decidido criar a terra, onde estava Cristo? Cristo estava ali participando da trindade. Não houve um momento em que Jesus Cristo ele foi criado por Deus, está aqui a obra das minhas mãos, porque senão Jesus Cristo seria o quê? Criatura, e não Deus. Entende? Isso muda todo o sentido de acreditar que Jesus Cristo ele também é autoexistente. Já falamos sobre isso, era só para acrescentar. Gente, e vocês lembram que eu falei um dos motivos para distinguir o que nós acreditamos de outras religiões? Vocês não têm ideia de quantas religiões acreditam que Jesus Cristo ele é uma criação. E digo mais, lembra que a gente falou das heresias, dos falsos profetas que vêm de fora, e aí para isso a gente tem uma cerca ao nosso redor, mas lembra que Paulo falou o seguinte, está surgindo no meio de vocês pessoas que estão de dentro de vocês querendo corromper a igreja. O que tem de crente, de cristãos, que inclusive fundando novas igrejas com a ideia de que Cristo, ele é apenas a criação de Deus e não o próprio Deus, gente que está no nosso meio. Então a gente precisa se ter uma noção muito clara disso que a gente acredita. Tá bom? Próxima afirmação. Afirmamos que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade, possui todas as excelências divinas e nestas é coigual, consubstancial e coeterno a Deus. Consubstancial é um termo teológico que quer dizer da mesma essência, tem a mesma substância. Como ele não foi criado e Deus imputou nele a divindade é ele junto com Deus, eles são da mesma essência, têm a mesma substância, ok? Isso é coigual, consubstancial e coeterno, ou seja, eterno juntamente com o Pai. Próxima afirmação. Afirmamos que na sua encarnação assumiu natureza humana, porém sem pecado, sendo totalmente homem e permanecendo totalmente Deus. Atenção a esses termos, tá? Totalmente homem e totalmente Deus. Isso é o que na teologia a gente chama de união hipostática. O que quer dizer isso? Que enquanto Cristo esteve aqui, Cristo era homem, ao mesmo tempo em que ele era Deus. Naquele momento, por exemplo, quando os fariseus, e muitos deles falaram assim, quando Jesus estava crucificado, falaram assim para ele, você não é Deus? Você não disse que é o Filho de Deus? Desça da cruz, porque se você descer da cruz, aí sim a gente vai acreditar em você. Pergunta, Jesus Cristo poderia descer da cruz? Jesus Cristo era Deus enquanto estava ali na cruz? Ele era Deus, ele era homem, ele poderia descer da cruz, mas sabe o que aconteceu? Ele decidiu, porque isso já estava proposto desde antes da eternidade, ele decidiu fazer aquilo que foi determinado naquele conselho, que é o quê? Ir até o fim, ir até, se humilhar e humilhar até receber a morte de cruz. Ele poderia, mas ele não fez. Ele era Deus, ele tinha poder para simplesmente sumir. Sim, mas ali naquele momento, sendo Deus, segurou o seu desejo, o seu orgulho, vamos assim, vou usar a palavra que o pastor usou domingo, né, esse bom orgulho, né, de eu sou Deus, eu posso fazer isso. Não, mas naquele momento ele disse, eu estou sob a vontade do meu Pai. Quando Jesus Cristo no Getsemane ora e fala, Pai, passa de mim esse cálice, naquela agonia, chegando a transpirar sangue, fala, Pai, passa de mim esse cálice. Qual era a vontade dele? Às vezes não passar naquilo, mas como o pastor bem disse, o que no final da oração vai dizer? Mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Entenderam? Então, ele é homem, é o que quer dizer que ele teve todas as coisas que nós temos. Quando Lázaro morreu, o que a Bíblia vai dizer? Jesus chorou, olha o sentimento humano. Quando ele estava aflito, antes de ir para a cruz, o que ele estava? Ele estava suando, transpirando sangue, numa tremenda aflição. Sente coisas que são humanas. Porém, quando ele opera milagres, o que está em operação ali? A parte divina. Então ele ainda é Deus e homem ao mesmo tempo. Sendo Deus, ele pode interceder diante de Deus o Pai por nós, e sendo homem, ele pode interceder muito mais ainda, por quê? Porque ele vai falar assim, eu conheço essa dor aí.
Quando os cristãos estão sendo perseguidos e ele fala assim, pai, né, igual lá o primeiro que foi apedrejado lá, Estevão, o primeiro mártir, apedrejado, né? Aí, o que a Bíblia fala que Estevão viu? Jesus, lá dos céus, esperando para recebê-lo, né? Aquele apedrejamento ali era algo horrível, mas o próprio Cristo já tinha sofrido algo talvez muito pior. E vocês entendem? Ser homem quer dizer que ele sente o que nós sentimos. Ele intercede com muita propriedade, por quê? Porque ele é homem, como nós. E ele também é Deus. Isso é o que na teologia se chama união hipostática. São duas coisas unidas ao mesmo tempo. Deus é totalmente homem e é totalmente Deus enquanto esteve aqui e assentado à destra de Deus. Por isso intercede por nós de maneira extremamente perfeita, porque é Deus e também porque é homem. Amém? Afirmamos, próxima afirmação. Afirmamos que Jesus Cristo representa a humanidade e divindade em união indivisível, é o que eu disse, é a união hipostática. Afirmamos que a ressurreição já está ali. Olha lá, pronto. Afirmamos que a ressurreição física e literal de Jesus assegurou divinamente nossa justificação e que é a garantia da vida ressurreta futura de todos os cristãos. Já falei sobre isso, sobre Cristo ser a primícia. Ok? Então, porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Essa é a nossa esperança. Afirmamos, próxima afirmação. Afirmamos que Ele subiu ao céu corporalmente, glorificado, e que está assentado à direita de Deus e que presentemente Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Lembra que eu disse? Porque Ele é o perfeito advogado. Não é só porque Ele tem o ofício de ser o advogado, porque Ele é um advogado que conhece as nossas dores. Vou dizer uma coisa para vocês rapidamente, antes de ir para a última afirmação. Vou dizer uma coisa à Lisandra, que também é advogada. Tem mais algum advogado aqui? A irmã Graziele, também é advogada, vai saber o que eu estou falando isso muito bem. Qual é a nossa função de advogado? Por muitas vezes a gente recebe alguém com uma causa, e esse alguém chega e fala um monte de coisa. Mas, coisa que ela poderia ter falado em 15 minutos, levou 1h30. E aí a gente, entendi. Eu que não tenho memória, o que eu costumo fazer? Eu boto o computador para gravar, porque da hora que eu for fazer, eu escuto tudo de novo, né? Senão eu não lembro. Tem gente que vai anotando. Vai anotando o quê? Os pontos principais. O que eu quero dizer com isso? Aquele emaranhado de choro que a pessoa distribui na sua mesa, o que você faz? Você fala, bom, agora eu vou pegar o que realmente importa, o que realmente faz sentido, vou colocar aqui no papel de um jeito muito bonito de se ler, de um jeito gostoso de se ler, que quando o juiz receber essa petição, ele vai ler e vai falar, verdade, vou conceder. Você entendeu? Se aquela pessoa tivesse chorado assim diante daquele juiz, o juiz ia falar assim, contrata um advogado, por favor, segurança. Você entende? O que eu estou querendo dizer com isso? Que o advogado ele tem o papel de interceder. Ele não vai lá na mesa do juiz e joga tudo o que foi preciso. Ok? Ele joga tudo, não, ele não joga tudo. Ele joga o que você precisa, o que é essencial. Aquilo tudo que você pede em oração, que não serve para nada, que às vezes é só para o teu orgulho, ele descarta. Mas aquilo que é necessário, o que ele faz? Ele, com uma boa petição, chega diante do juiz de toda a terra e fala aqui, Deus o Pai, Deus o Filho pode ter uma audiência contigo? Está aqui, ó. Essa aqui é a oração da Juliana. Leia com carinho, ok? Aí Deus pega, verdade, concedido. Por quê? Porque a Juliana pediu bem? Não, porque o intercessor fez um trabalho melhor que o dela. Você entende o papel do intercessor, do advogado Jesus Cristo, quando ele pega tudo aquilo que você fala, que você tem que falar, quando inclusive você não fala palavra nenhuma, você só chora, o Espírito Santo traduz isso, entrega para o advogado, o advogado fala assim, olha, aquelas lágrimas queriam dizer isso. Aí o juiz de toda a terra fala assim, concedo. Entendeu? E por que ele concede todos os pedidos do advogado? Porque o advogado seleciona só o que você precisa. Entendeu? Ele não vai dizer não, porque quando o advogado, Jesus, leva uma causa para ele, ele leva só o que você precisa. Quando você pede alguma coisa e Deus não responde, quer dizer que às vezes você pede mal, quer dizer que às vezes você não está sabendo pedir, quer dizer que às vezes o que você está pedindo é para o teu próprio orgulho, enfim, alguma coisa tem nessa situação que Deus vai dizer para você, você está orando tanto, começa a pensar no que você está pedindo. Muda o tom da sua oração para que o tom da sua oração seja para a minha glória. Por exemplo, eu quero, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá isso, Senhor, por favor, Senhor, eu preciso tanto disso. Esse é o tom da sua oração e às vezes não é respondida. Agora, se você muda o tom e você fala assim, Senhor, o meu coração deseja isso,
Mas se isso for para glorificar a mim, não me dá. Se isso de alguma maneira trazer glória para o teu nome e não colocar motivos errados, não me tirar da tua presença, então me dê. Olha o que você está pedindo. Eu quero isso, mas só me dê se isso for para glorificar a ti. Se não, tira de mim. Você mudou o tom da sua oração. E o teu advogado vai fazer o quê? Agora esse tom está correto. Vou levar diante do Pai. Amém, gente? Para a gente finalizar, me dá aqui mais em torno de 7 minutinhos a gente encerra. Afirmamos que nosso Senhor Jesus Cristo é aquele por meio do qual Deus há de julgar toda a humanidade, sendo Ele o juiz final de todos os que se recusam a crer como Salvador. Jesus Cristo, vocês lembram daquela passagenzinha lá, onde Jesus Cristo, ele entra montado num jumentinho, ok? Se a gente estiver praticando as disciplinas espirituais que nós temos falado aqui, uma delas o estudo, e aí depois seguida da meditação e solitude, você vai perceber pelo estudo que aquela passagem significa que quando um rei tomava um outro país, um outro reino, o que ele fazia? Ele ia até aquele rei montado num jumento, montado numa carruagem mais simples, como um tratado de paz. Ele chegava, então vamos supor, Dourados tomou Campo Grande. Aí o que o rei de Dourados faz? O rei de Dourados vem até Campo Grande, montado num cavalo, ou num jumento, ou numa carroça, não num carro de guerra, numa coisa mais simples, para dizer o seguinte: bom, vocês sabem que eu tomei vocês, ok? Se vocês se renderem a mim, vai ficar tudo bem. Se vocês se renderem à minha servidão, vai ficar tranquilo. Só pagar o imposto em dia, só fazer o que a gente está pedindo, só não fazer isso, não fazer aquilo, vai ficar tudo bem para vocês, beleza? Vocês aceitam? Aqui, o que a nação fazia? Nós aceitamos, seremos os seus vassalos, ok? Quando um rei fazia essa atitude, ele estava dizendo: eu vim aqui em acordo de paz. Aí quando Jesus Cristo entra pelo portão da qual eles estavam esperando o sacerdote entrar, lembre-se que naquela passagem está escrito assim: a cidade estava cheia. Quando Jesus entra, a cidade estava cheia. Se Jesus entra por um portão da cidade, por que a cidade não está em outro lugar? Porque Jesus entrou pelo portão que eles estavam esperando o sacerdote entrar, era a regra. Então, o Jesus, sacerdote, entra num jumentinho, e aí todo mundo fala: hosana nas alturas, hosana ao rei que vem. Não é assim que fala? O que aquilo representa? Ali, Jesus Cristo está aqui, passeando entre nós na terra, dizendo o seguinte: eu estou propondo um acordo de paz para todos vocês, seres humanos. Todos vocês que se renderem ao meu evangelho, todos vocês que se renderem à minha palavra, que se prostrarem diante da majestade do Pai, vocês terão um acordo de paz. Qual acordo de paz? De que eu vou salvar vocês naquele dia, ok? Apocalipse capítulo 19, 20, vai dizer que este mesmo Jesus agora, não mais num jumentinho, ele vem montado no quê? Num cavalo branco. Cavalo branco é um cavalo de guerra. Jesus ali em Apocalipse, ele volta montado novamente num cavalo, mas agora ele vem para guerrear. E é isso que nós precisamos entender, que esse Jesus, que uma vez ainda está com esse acordo de paz aberto, para quem quiser aderir a este acordo de paz, uma hora esse acordo de paz será fechado e ele vai vir cobrar, que é o que está dizendo aqui. Nós cremos que Jesus Cristo é aquele que vai julgar todas as nações, porque o Pai assim determinou. Apocalipse 19, você vê a representação disso. O Cristo vem montado num cavalo branco, e se você reparar no texto, vai dizer que o Cristo vem montado num cavalo branco para guerrear, e as suas vestes brancas estavam respingadas do quê? De sangue dos seus inimigos. Olha o retrato do Apocalipse aí, tá? Então é esse Jesus aí que a gente crê, esse Jesus que é o bambambam, vamos assim dizer. Ele é mesmo o nosso Deus, que é tudo, é Ele que vai vir julgar, está no controle de tudo, e é sobre esse Deus que nós nos rendemos. Isso também, antes de a gente entrar para o próximo tema, pneumatologia, isso indica para nós o quê? E aí eu, como sempre, trago uma parte prática. Como é a maneira que você tem vindo à igreja todos os domingos? Como você tem tratado esse Cristo todos os dias na sua casa? Como é que você tem lidado com esse Deus que irá julgar vivos e mortos, ricos e pobres? Como é que você tem lidado com esse Deus que ainda está caminhando entre nós num jumentinho, mas uma hora ele vai vir montado num cavalo branco? É bom que a gente esteja do lado certo. Amém, irmãos? Glória a Deus.